Obrigado, candidata Dilma. A senhora agora tem 1 minuto para fazer pergunta ao candidato Serra. Pois não. Eu vou voltar à minha pergunta. Sobre privatização. E vou dizer o seguinte: o candidato Serra fala que é a favor do fortalecimento das empresas estatais. No entanto, quem assinou o decreto de desestatização do sistema Eletrobras, Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte, foi o candidato Serra que assinou o decreto de desestatização. Então, eu queria saber, candidato Serra, se o senhor teria hoje a posição de novamente colocar essas empresas num decreto de desestatização, preparando-as para se desestatizar, ou pretende, como nós, deixar o que nós fizemos, que nós retiramos essas empresas do processo de desestatização, e aí elas puderam investir. Obrigado, candidata Dilma. Candidata Serra, 2 minutos para responder. Eu queria aproveitar ainda para falar algo em relação ao bloco passado, a pergunta passada que ficou pendurada, que se refere ainda à questão das drogas. Há um assunto grave, inclusive, na esfera federal, em relação às drogas. Existe um Fundo Nacional das Drogas, de combate às drogas. Esse Fundo Nacional é significativo, poderia estar ajudando muitos estados e municípios a fazerem seu trabalho, ou o próprio governo federal fazer diretamente. No entanto, desse fundo, o governo federal gastou, nos últimos 8 anos, em torno de 50%. No ano passado, menos de 40% do fundo de combate à droga. Ou seja, o combate à droga não tem sido uma prioridade, nem na fronteira. Esse veículo que a Dilma falou, ele está estacionado num lugar chamado San Miguel, a Polícia Federal não sabe operá-lo, é uma coisa que os israelenses emprestaram, não tem nada assim de veículo já sobrevoando fronteira, coisa nenhuma. Ela ouviu o galo cantar e não sabe onde. Agora, o fato é que a questão da droga foi deixada de lado, e eu não vou fazer isso. Eu vou avançar muito nessa área, tanto no combate à internação da droga, como até o tratamento daqueles que são dependentes químicos. Voltando a esse assunto da privatização. A Dilma, como ministra, presidente do Conselho da Petrobras, ela fez leilões para que a iniciativa privada explorasse petróleo. Quando eles fazem, isso não é privatização. Se alguém falar, eu nem defendo para o pré-sal a volta do modelo de concessões, mas isso não importa para eles, porque o que faz é querer mentir e é querer carimbar. E ela até hoje não disse o que pensa a respeito da questão da telecomunicação, dos telefones que passaram a ser de um objeto de luxo a um artigo de primeira necessidade. Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, 2 minutos, por favor. Bom, eu vou voltar nessa questão da Eletrobras agora. Sabe por quê? Porque um dos fatores que levou ao racionamento foi que a Eletrobras não podia investir. Porque quando as empresas entravam para o processo de desestatização, elas estavam paralisadas, porque elas iam ser vendidas, então não podia investir. Esse foi um dos fatores. Por isso que eu perguntei para o candidato se ele vai voltar com essas empresas que ele colocou para serem privatizadas, porque ele era ministro do Planejamento do Fernando Henrique, se ele vai voltar a colocá-las no processo de privatização, porque nós tiramos e colocamos elas investindo. Agora, eu queria dizer para o candidato que eu acho que ele é mal informado. Esse processo, nós compramos o Vant, e esse é um processo que nós estamos agora tratando de todas as questões relativas ao treinamento. Além disso, é muito importante perceber que o candidato fala muito quando se trata do governo federal, mas esquece, e aqui a população de São Paulo sabe o que é a Cracolândia, sabe perfeitamente o que acontece aqui nas ruas de São Paulo. Não há uma política antidroga efetiva. E eu queria esclarecer, o Fundo Nacional Antidrogas, ele é insignificante em termos de valor. Sabe aonde, candidato Serra, que nós colocamos o nosso dinheiro? Nós colocamos no que vocês não fizeram. Nós elevamos o gasto com a Polícia Federal.
Porque quem combate droga no Brasil é a Polícia Federal, que faz apreensões sistemáticas. Se policia a fronteira hoje com a Polícia Federal e com a parceria Polícia Federal, Forças Armadas e todas as cidades da fronteira desse país. Obrigado, candidata Dilma. Queria pedir aos convidados que evitassem manifestações mais uma vez. Candidato Serra, tréplica do senhor em 2 minutos. Esse vê o mundo com óculos do PT. Tudo azul, tudo arrumadinho, não tem as fronteiras guardadinhas, que não estão. A própria Polícia Federal aponta a gravidade do contrabando de drogas, comandante militar da Amazônia, fronteira desprotegida, não tem veículo nenhum voando por lá. E a Dilma disse uma coisa, meus amigos e amigas telespectadores, incrível. Como era pouco recurso do fundo antidrogas, devia ter aumentado. Então pode não gastar. E, na verdade, foram mais de 150 milhões, mais ou menos, e eles gastaram 60 e poucos milhões. Tiraram dinheiro, estava no orçamento, deixaram de gastar o dinheiro do orçamento para o tratamento, para o investimento na luta contra a droga. Isso é realmente fenomenal. Quanto à questão de São Paulo, eu quero dizer o seguinte, a candidata está seguindo a fórmula dos petistas que disputaram aqui o governo do Estado. O Zé Dirceu, primeiro, depois, recentemente, o Mercadante, que foi contra mim, ganhei no primeiro turno, contra o Alckmin agora no primeiro turno, vivem falando mal de São Paulo. O esporte preferido é falar mal de São Paulo, esquecendo que a segurança em São Paulo é uma das que mais avançou no Brasil. Basta dizer que a taxa de criminalidade de mortos por 100 mil caiu 70% nos últimos 10 anos. 70% caiu. É um problema grave, porque está no conjunto do Brasil essa questão. Inclusive nos estados governados por governadores do PT, que têm ido muito mal dessa matéria. Eu lembro até a governadora do Pará, que botou uma mulher presa dentro da cela de homens. Evidentemente, ela foi estuprada e tudo mais. Essa é a segurança do PT, esses são os óculos. E aprender a falar mal de São Paulo com os candidatos que têm sido rejeitados, realmente, a meu ver, é uma via errada. Obrigado, candidato Serra. E agora é a sua vez de fazer uma pergunta à candidata Dilma.